Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mauro, professor aqui do CEISC, da OAB e do concurso público. Também sou analista da Justiça Militar da União, onde hoje estou na direção da terceira auditoria da terceira CJM, localizada na cidade gaúcha de Santa Maria. E hoje nós vamos falar sobre a Justiça Militar da União, traremos as diferenças desta justiça especializada para a Justiça Militar Estadual, aprenderemos o que é o crime militar, a estrutura da Justiça Militar, então eu te convido a nos acompanhar. A Justiça Militar da União, assim como a Justiça Eleitoral e a Justiça Trabalhista, são justiças especializadas. Elas formam, junto com a Justiça Comum Estadual e a Justiça Comum Federal, o Poder Judiciário Brasileiro. Então a nossa primeira pergunta, a Justiça Militar, ela é uma justiça especial? Não, ela é uma justiça especializada. Mas Mauro, afinal, o que faz a Justiça Militar? O que julga a Justiça Militar? Se você fizer uma leitura do artigo 124 da Constituição Federal, você irá observar que consta nesse dispositivo que a Justiça Militar da União julga os crimes militares definidos em lei. Mas afinal, quem pode praticar um crime militar que será objeto de um julgamento junto à Justiça Militar da União? Na Justiça Militar da União, eu, Mauro, que sou civil, você que provavelmente é civil ou você que é militar, podem praticar crimes militares e sentar no banco dos réus desta justiça especializada. Agora veja que interessante. Nós temos no Brasil duas justiças militares. A Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar da União. Essa que eu estou me referindo a você. A Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual, elas se diferenciam em um aspecto muito, mas muito importante. Esses dois aspectos, eles encontram assento na Constituição Federal, no artigo 124 e no artigo 125, parágrafo 4º. Mauro, afinal, o que dizem esses artigos? O artigo 124, que você já ouviu o teor dele, que eu já falei para você, ele diz que compete à JMU, Justiça Militar da União, julgar os crimes militares definidos em lei. Ponto. Não interessa quem seja o autor. Já a Justiça Militar do Estado, e aqui eu peço a tua atenção, ela só vai julgar os policiais militares e bombeiros militares que praticarem crimes militares definidos em lei. Então, em apertada síntese, a Justiça Militar da União difere-se da Justiça Militar do Estado também em razão de quem é, ou melhor, quem pode ser o autor de um crime militar. Na JMU, eu, Mauro, civil, você que provavelmente é civil, ou você que é militar. Já na Justiça Militar do Estado, só e somente só sentarão nos bancos dos réus o policial militar e o bombeiro militar. Essa é a principal diferença entre a JME e a JMU. E esta Justiça Militar, ela hoje pertence ao ramo do Poder Judiciário? Sim. Se nós fizermos uma leitura do artigo 92 da Constituição Federal, perceberemos que em um dos seus incisos está lá, como órgão que compõe o Poder Judiciário, os tribunais e os juízes militares. Como é formada, Mauro, esta Justiça Militar da União? Atualmente, a Justiça Militar da União possui os seguintes órgãos. O órgão de cúpula da JMU é o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar, ele é um tribunal superior que tem status de tribunal superior, porém, na verdade, ele é um tribunal de apelação, porque ele julga os recursos de apelação que saem das auditorias militares. Então eu tenho órgão de cúpula da Justiça Militar da União, o Superior Tribunal Militar. Como é composto o STM, Mauro? Vale a pena a gente conversar sobre isso. O STM, ele é muito peculiar em relação aos demais tribunais superiores. Ele é formado de 10 militares. Esses 10 militares são todos oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Nós temos lá 4 generais do último posto do Exército, 3 almirantes da Marinha e 3 tenentes brigadeiros da Aeronáutica. Além dos 10 militares, nós temos 5 civis que compõem a nossa Suprema Corte. São eles 3 advogados com 35 anos, com notório saber jurídico, com reputação ilibada, um membro da magistratura castrense, que era um juiz federal da Justiça Militar,
e outro membro do Ministério Público Militar, que é, na verdade, um órgão do Ministério Público da União. Então, Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula. Abaixo do Superior Tribunal Militar, nós temos a Corregedoria da Justiça Militar, que é presidida pelo ministro vice-presidente, que é o ministro corregedor. Depois nós temos um órgão vitalício, que é o juiz auxiliar da correição. Depois nós temos os conselhos de justiça e os juízes federais e juízes federais substitutos da Justiça Militar da União. Quanto à palavra conselho, eu sei, tenho certeza, que soou estranho para você. Mas, Mauro, afinal, o que é um conselho? Um conselho de justiça que atua nas auditorias é um colegiado formado por 4 oficiais e um juiz togado, um juiz bacharel em direito, que prestou um concurso de provas e títulos com a presença da OAB em todas as suas fases. Este juiz togado faz a parte técnica do julgamento, ao passo que os militares trazem a experiência da caserna, trazem a experiência do dia a dia militar. Isso remota, nos leva à antiga Roma. O escabinato, que é esse misto de militares e civil, vem desde a antiga Roma. E hoje, em primeiro grau, como regra geral, os crimes militares são julgados pelos conselhos de justiça. Dessa forma eu encerro e te convido então para conhecer a Justiça Militar da União. As auditorias que possuem sede em Santa Maria, Bagé, Porto Alegre, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, estão todas de portas abertas. E não porque elas querem, porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todas as sessões judiciárias são públicas. Então vá assistir uma audiência na Justiça Militar, vá conhecer esse ramo especializado do Poder Judiciário e venha também estudar conosco aqui no CEISC. Forte abraço e até o próximo.